Olá pessoal do Instagram, do Facebook. Vou contar a vocês um pouco da história, da origem, dos nomes aí da cidade de Olinda e do bairro do Varadouro. Primeiramente, iniciando o bairro do Varadouro, muita gente fala que foi Vara de Ouro, porque vinham linhos finos de lá da Ásia e da Índia, no caso aquela parte de lá, passava pela Europa e quando chegava aqui no Brasil, no caso na cidade de Olinda, então eles vinham em galeotas que tinham uns buracos nas embarcações e tava lá uma vara com as pontas das varas de ouro, douradas no caso, de ouro, e estavam com os linhos. Aí colocava vara de ouro, vara de ouro, e ficou esse nome vara de ouro. Só que se você pesquisar muito bem aí nos dicionários, é, essa palavra varadouro significa uma oficina de barcos, certo? Outra coisa que significa é uma pausa para embarcações que estão em viagem, né? Um descanso e depois retorna à viagem. Ou então duas margens, né? Dois rios ou rio e mar se encontrando, também se dá o nome de varadouro. No caso aqui temos o rio Beberibe e o rio Capibaribe, então não sei se é devido a isso aí ou devido às embarcações que ficavam ali no porto de Olinda, que no caso era de frente ao Mercado Eufrásio, né? Mercado Eufrásio também, que tem muita história, né? Agora há pouco esse nome Eufrásio Barbosa veio do prefeito, né? Que foi o melhor prefeito de Olinda, dizem aí na história. E foi ele que trouxe a primeira indústria para cá, para a cidade de Olinda, que foi a fábrica da Antártica. Ele também deixou funcionando o mercado da Ribeira, que estava abandonado, e até hoje é um mercado de artesanato. É... Pronto, enfim. Mas antes disso aí, né, antes do prefeito, teve uma fábrica chamada Amorim Costa, uma fábrica de doces, que faliu. Não sei se faliu ou interrompeu o processo, não sei o que foi, mas isso aí foi até em 1963. E antes disso aí, né, antes dessa fábrica de doce, né, na era colonial, os portugueses guardavam, né, deixavam nessa parte aí do mercado Eufrásio Barbosa, era cana-de-açúcar, era pau-brasil e algodão, né? Era lá que era a alfândega, né? A alfândega real. Então dali essa parte aí essa mercadoria, esse produto, ele ia para as galeotas, que eram pequenas embarcações que chegavam no porto, que é de frente ao mercado Eufrásio, que hoje em dia é um canal, né? Então esse porto era ali, de frente ao mercado Eufrásio Barbosa. As galeotas partiam dali e iam para as galeias que ficavam lá no porto do Recife, que esse porto do Recife aí também era um porto de Olinda, era o maior que tinha, né? Recife se tornou independente de Olinda a partir da Guerra dos Mascates, né? 1711. Mas assim, antes disso, Recife era somente um bairro, entendeu? Um bairro de Olinda. Olinda era tudo isso aqui. Mas voltando ao caso, então a origem do nome Varadouro veio daí. Outra coisa, agora voltando agora para o nome da cidade de Olinda, era Marim dos Caetés, quando Duarte Coelho Pereira chegou aqui em 1535, né? Aí depois que ele conquistou o território, ele colocou o nome de Vila de Olinda em 1537, 2 anos depois. Só que até hoje não tem mais esse negócio de vila, né? É a cidade de Olinda e pronto, né? Virou uma cidade. A época, tudo. Vai estudar que vai saber o que é. Quando é que foi que ocorreu. Pronto, enfim, vai estudar a invasão holandesa, vai estudar a Guerra dos Mascates, Revolução Pernambucana, tem um monte de coisa aí que ocorreu aqui na cidade de Olinda. A cidade de Olinda já foi muito mais rica que a própria Lisboa, muito rica em todo o mundo. Enfim, foi uma das cidades mais ricas do mundo, né? Naquela época ali do século XVI, mas é muita história.
Se for fazer um passeio aqui na cidade de Olinda, contando a história mesmo da cidade, é 5 horas, 4 mais ou menos. Então é muita coisa. Não é somente monumento não, certo? Pronto, voltando. Então, por que esse nome Olinda, né? Esse nome Olinda, a origem, muitos dizem é que Duarte Coelho Pereira chegou lá em cima, no alto da colina, né? E falou, linda situação para construir uma vila. Ali mesmo onde fica a Igreja da Sé, por ali, né? Aquela parte de lá do alto. Então, se vocês refletirem bem, quando Duarte Coelho Pereira chegou ali, só havia mato, né? Antes disso, vários conflitos com os índios, né? Para chegar naquela situação ali, para chegar lá em cima. Então, só havia mato. Pelas brechas das árvores, só tinha mar, né? E se fosse do lado contrário, ele chegando e olhasse, era como se fosse aquele desenho Madagascar. Ele ia chegar, ia olhar e ver aquele verde e tal, e todo o litoral pernambucano era daquele jeito. Só tinha mato, não tinha nada. Então, o que aconteceu? Em 1535, era Marim dos Caetés, né? Marim era o nome da aldeia e Caetés eram os índios, por isso ser Marim dos Caetés. Depois veio a Vila de Olinda. Então, muitos dizem que Duarte Coelho chegou lá em cima e exclamou ou falou, linda situação para construir uma vila. Isso aí é um fake, certo? Não tem nada a ver, como eu expliquei para vocês aí, só tinha mato. A outra história que o pessoal fala aí era uma bela Índia que tinha, né? Então ele colocou o nome da cidade de Olinda devido a essa Índia que era muito bonita. Eu não sei se o nome dela era Olinda ou ele deu o nome a essa Índia de Olinda. Então, enfim, é outro fake. Pronto. Hoje é o dia do livro e parabéns aí a esse famoso livro aí, Amadis de Gaula, certo? Esse livro, Amadis de Gaula, é um livro espanhol do século XV, certo? No final do século XV ele foi escrito. Eu esqueci o nome do autor, mas vocês podem pesquisar aí na internet ou em outros livros de história. Pronto, enfim, esse livro aí era um romance de cavalaria, tem 3 volumes, e Duarte Coelho gostava muito de ler esse livro. Nesse livro aí, ele tinha uma heroína chamada Olinda, e o nome da cidade veio devido a essa heroína aí, o nome de Olinda. Mas antes da cidade de Olinda, né, que eu ouvi falar, não vi isso em livros ainda, mas eu vou estudar mais um pouco para ver se é verídico, mas que Duarte Coelho tinha um canteiro lá em Portugal, que o nome desse canteiro também era Olinda. E chegando aqui, ele colocou Vila de Olinda, né? Colocou o mesmo nome na nossa cidade. E está aí até hoje Olinda, e não tem nada a ver de Olinda a situação para construir uma vila, ou então não tem nada a ver vara de ouro, varadouro. Então tá aí a verdadeira história aí para vocês, né? Qualquer dia desses aí, ó, pode falar comigo para a gente fazer um passeio em Olinda depois dessa quarentena, certo? Vocês vão saber mais de história aí, Revolução Pernambucana, invasão holandesa, Guerra dos Mascates, né? O início da colonização, né? A maioria das igrejas que a gente tem aqui foram as primeiras em todo o Brasil. Muita coisa aqui em Olinda foi primeiro em todo o Brasil. Acho que 80 a 90% das coisas. E muita gente não sabe, certo? Muita coisa do século XVI. Então, até a próxima história, né? Eu acho que eu vou fazer uma outra coisa aí com dúvidas no próximo vídeo sobre algumas coisas que a gente coloca aí ou em português, que muita gente erra, ou então em inglês, que a gente utiliza palavras americanas como shopping, coisas assim, que não tem nada a ver hoje em dia, certo? Então, tchau pessoal, até a próxima.